Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do Grupo Equatorial, referente ao primeiro trimestre de 2026. Estão presentes o CEO da companhia, Sr. Augusto Miranda, o vice-presidente, Leonardo Lucas, o diretor de regulação, Sr. Cristiano Logrado, a diretora de estratégia financeira e RI, Sra. Tatiana Vasques, e o Sr. Lio Aquino, presidente da Ecoenergia, que, ao final, estarão à disposição para responder a eventuais perguntas. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.equatorialenergia.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração do Grupo Equatorial e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Augusto Miranda. Por favor, Sr. Augusto, pode prosseguir. Bé. Boa tarde a todos e obrigado pela presença no nosso call de resultado. Antes de iniciarmos os destaques do trimestre, gostaríamos de ressaltar que os números apresentados, assim como as comparações com o ano de 2025, não incluem o segmento de transmissão, reclassificado para a linha de operações descontinuadas. Além disso, a partir do primeiro TRI de 26, passamos a destacar a despesa relacionada aos custos de remoção de ativos, com ajustes do primeiro TRI de 25 para fins comparativos. Neste trimestre, alcançamos 2,9 bilhões de reais de EBITDA ajustado, desempenho 11,3% maior que no mesmo trimestre do ano passado, resultado que reflete o crescimento do segmento de distribuição e a consolidação da equivalência patrimonial da Sabesp. Continuamos avançando os investimentos, atingindo 2,6 bilhões de reais no trimestre, 12,2% a mais que no primeiro TRI de 25, com projetos focados no segmento de distribuição, especialmente nas distribuidoras cujos processos de revisão tarifária se aproximam. Realizamos mais um resgate antecipado das ações preferenciais com o Itaú, no valor de 607 milhões de reais, restando apenas as ações preferenciais classe C, com saldo residual de 1,1 bilhão de reais ao final do trimestre, cujas condições de resgate foram repactuadas para a correção da opção de compra para 100% do CDI. Encerramos o período com 11,6 bilhões de reais em caixa, o que representa 2,5 vezes a dívida de curto prazo, reforçando uma posição de liquidez importante para lidar com o ano de 2026. Em relação ao indicador de dívida líquida sobre EBITDA, houve redução de 3,2 vezes no primeiro TRI de 25 para 2,7 vezes no primeiro TRI de 26, refletindo principalmente o impacto positivo da contabilização do ganho de capital decorrente da venda dos ativos de transmissão, que seguirá no EBITDA acumulado 12 meses até o terceiro TRI de 26. Não fosse o efeito do ganho de capital, o indicador seria de 3,1 vezes no primeiro TRI de 26, ainda assim, representando uma redução no comparativo com o primeiro TRI de 25. No que tange às compensações, registramos uma redução de 26 milhões de reais, ou 23,4%, refletindo o nosso foco na melhoria contínua da qualidade do serviço. Do lado operacional, tivemos o primeiro trimestre marcado por avanços e um robusto crescimento de mercado FIO-B de 3,8%, impulsionado pelas nossas concessões no Maranhão, Pará
Alagoas, Amapá e Piauí. Adicionalmente, o indicador de perda se mantém abaixo do nível regulatório em uma visão consolidada, com uma diferença de 0,9 pontos percentuais. Em relação aos indicadores de qualidade, observamos avanços tanto do FEC quanto do DEC. Mantivemos o atingimento do FEC em todas as distribuidoras do grupo. Além disso, encerramos o trimestre com 5 das 7 distribuidoras reduzindo o DEC, com destaque para a Amapá, que reduziu 6,6 horas, a CED reduziu 5,5 horas e Alagoas 4,3 horas. Este desempenho reforça o compromisso do Grupo Equatorial com qualidade, eficiência e melhoria contínua do serviço sustentado por disciplina na execução. Por fim, gostaria de informar que repactuamos a meta de conjuntos da CED para 2026, saindo de 71% para 58%, o que reforça a confiança do regulador de que estamos envidando os melhores esforços para a melhoria da concessão, a despeito de todos os desafios climáticos. Agora, passando a atualização sobre o processo de renovação das concessões, é com enorme alegria que, após 5 anos de trabalho, conseguimos, junto ao Ministério de Minas e Energia, concluir o aditamento das nossas primeiras concessões de distribuição, estendendo o prazo de concessão do Pará até 2058 e Maranhão até 2060. Esse marco simboliza não apenas a renovação dos contratos, mas o reconhecimento de uma trajetória de transformação, disciplina e melhoria contínua. E inaugura um novo ciclo de investimentos, inovação e compromisso com a qualidade de serviço, reforçando nosso papel no desenvolvimento sustentável das regiões onde atuamos. Mas uma boa notícia é que aderimos a aproximadamente 911 milhões de reais de um passivo total de 2,8 bilhões ao Acordo Gaúcho na CED, garantindo uma melhora relevante nas condições da dívida, com descontos sobre juros e multas de 75%, equivalente a 355 milhões de reais, e com pagamento até 60% em precatórios que também são adquiridos com deságio. Agora eu passo a palavra ao Léo, no slide 5, onde vamos iniciar com a visão consolidada do desempenho econômico e financeiro do grupo. Com você, Léo, por favor. Obrigado, Augusto. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Eu vou falar aqui rapidamente sobre a performance econômico-financeira do grupo, em uma visão consolidada e ajustada. Nossa margem bruta consolidada cresceu 13%, impulsionada principalmente pelo desempenho do segmento de distribuição, com avanço de mercado e melhoria da tarifa FIO-B. O EBITDA, por sua vez, apresentou crescimento de 11,3%, refletindo não apenas a evolução das distribuidoras, mas também a contribuição do segmento de saneamento, com destaque para a equivalência patrimonial da Sabesp. O lucro líquido ajustado se manteve em linha, desconsiderando os ganhos de transmissão no primeiro TRI de 25, que foram classificados como operações descontinuadas. Como mencionado pelo Augusto, seguimos com a trajetória de alavancagem em um nível comportado. A relação de dívida líquida por EBITDA ficou em um patamar de 2,7 vezes, impactada pelo reconhecimento do ganho de capital após a conclusão da venda dos ativos de transmissão. Vale ressaltar que, neste trimestre, continuamos com uma forte atuação no mercado de capitais, focando na melhoria do perfil da dívida, através do aumento do prazo médio e da redução dos spreads das dívidas em CDI, que hoje está em CDI mais 0,58 ao ano. Lembrando que, até o momento, já captamos 4,9 bilhões, sendo 3,2 bilhões até março e 1,7 bilhão em abril, mantendo um custo médio de dívida abaixo do CDI acumulado nos últimos 12 meses. Diante de um cenário político mais volátil ao longo do ano, optamos por antecipar nossas captações, preservando a flexibilidade financeira e capturando as condições competitivas de funding.
Por último, destacamos os investimentos realizados no trimestre, que somam cerca de 2,6 bilhões, com crescimento de 12,2% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, puxado por Goiás, por Pará, Amapá e Piauí, que estão se aproximando dos seus respectivos processos de revisão tarifária. Além disso, também tivemos crescimento da linha de obrigações especiais em função de maiores investimentos no programa Luz para Todos. Vamos agora para o slide 7. Aqui, trazemos uma visão geral sobre a performance operacional e comercial das nossas distribuidoras, além dos destaques financeiros do trimestre. Do lado esquerdo, apresentamos de forma breve a performance consolidada das nossas distribuidoras de energia, destacando o crescimento de 4,2% na energia injetada e de 3,8% no mercado FIO-B. Mesmo com um cenário de expansão da base de mercado, vale destacar que a companhia manteve a trajetória de redução do nível de perdas, 0,2 ponto percentual abaixo do primeiro TRI do ano anterior. Neste trimestre, tivemos ainda uma arrecadação de 97,52% e uma PSLD de 1,64%, ambos em linha com o ano anterior, a despeito de um cenário de redução de perdas e crescimento forte de mercado, conforme mencionamos acima. Em relação aos indicadores de qualidade, iniciamos o ano com 4 das 7 distribuidoras do grupo enquadradas no limite regulatório de DEC. Entre as companhias ainda fora desse limite, vale destacar que o Rio Grande do Sul cumpriu com o DEC contratual e, além disso, avançamos na repactuação da meta de conjuntos para 2026, reduzindo o percentual de 71% para 58%. Enquanto isso, Goiás segue com waiver para o indicador de DEC. No FEC, todas as distribuidoras permanecem enquadradas nos limites regulatórios. E, como reflexo dessa baita evolução operacional e de melhoria da qualidade do serviço, registramos uma redução de 23,4% no nível de compensações na comparação entre os trimestres. Do lado direito do slide, podemos observar um crescimento de margem bruta das distribuidoras de 13,5% no trimestre, refletindo principalmente a maior tarifa FIO-B e o maior mercado do período. Já o PMSO ajustado por consumidor das distribuidoras nos últimos 12 meses apresentou um crescimento de 4,5% em relação ao primeiro TRI de 2025. Já em uma visão ajustada pelas compensações, o crescimento foi de apenas 1,4% abaixo da inflação do período, refletindo os avanços na qualidade operacional e a redução do nível de compensações relacionadas aos indicadores de qualidade, que totalizou uma diminuição de 110 milhões nos últimos 12 meses, equivalente a uma redução de 28% no ano. O crescimento do EBITDA ajustado da distribuição foi de 13,7%, influenciado principalmente pelo aumento da margem bruta. Vale lembrar ainda que o custo de remoção está sendo considerado nos 2 trimestres nessa apresentação. Agora, vamos no slide 9. Nós vamos olhar para os outros segmentos do grupo. No segmento de saneamento, os resultados seguem refletindo o avanço da hidrometração e o aumento da tarifa média de R$ 3,99 para R$ 5,05. Apresentamos um EBITDA de 6 milhões, aumento de 62,5% em relação ao primeiro TRI de 25, e seguimos avançando com a cobertura de água e o nível de PSLD sobre ROB menor que o trimestre passado. No segmento de renováveis, apresentamos um EBITDA ajustado da Ecoenergia de 147,4 milhões, 7,3% menor entre os períodos, reflexo principalmente dos efeitos do curtailment e da menor geração.
Aqui também trazemos uma visão do curtailment, aberto pelos critérios de confiabilidade, energético e indisponibilidade externa, e o seu impacto financeiro desde 2023. Lembrando que a Lei 15.269 trata do ressarcimento relativo ao curtailment de confiabilidade e indisponibilidade externa, e estamos contribuindo ativamente com as discussões para que haja os ressarcimentos desses eventos. Agora, passo a palavra para a operadora para conduzirmos a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone de Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite sua pergunta. Para fazer perguntas através do microfone, clique em levantar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Ricardo Nascimento, do Safra. Bom dia, pessoal. Do meu lado são duas perguntas. Eu queria saber um pouco mais primeiro, sobre provisões. A gente viu um aumento nesse TRI, e aí a questão mais é se isso deve ser um efeito mais pontual, né? A gente viu ali que teve um recorrente, mas qual que é o patamar que a gente deve esperar para esse ano também, considerando um possível cenário macro ainda desafiador? E a minha segunda pergunta é sobre perdas. A gente viu uma melhora também, TRI contra TRI, e eu queria saber um pouquinho mais das ações que a gente pode ter em mente, que vocês têm realizado nas concessões para reduzir o indicador. E aí, se puder dar abertura mais como vocês têm feito isso por cada concessão. Do meu lado é isso. Obrigado. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Na linha de provisões, Ricardo, a gente teve um aumento de cerca de 14%, que refletiu a movimentação das provisões para contingências, né? Um destaque para Goiás, em função do maior reconhecimento de um impairment e PSLD relacionado às provisões do FUNAC, né? Cerca de 49 milhões. Se deu decorrente a um aumento do saldo de processos contabilizados lá no final do ano passado, né? Que se reflete agora. Ok? Com relação a perdas, você quer comentar, Augusto? Esperas lá, se você olhar, a gente vem caindo consistentemente, trimestre após trimestre, em todas as empresas. É um processo que a gente vem aprimorando a cada tempo. Então, se você olhar em todas as concessões, as ações a gente tem refinado e a gente tem replicado as boas experiências que a gente tem tido ao longo da história da Equatorial. E o certo, Ricardo, eu diria que, como você pode estar observando e nos acompanhando, é que estamos caindo em todas as empresas, né? E são as ações, não tem nada, é muito envolvimento, é usando o modelo de gestão da Equatorial, o envolvimento, o engajamento, tá? O corpo a corpo com a equipe, eu acho que isso tem dado resultado ao longo do tempo. E o que nós estamos fazendo é aprimorando cada vez mais. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Lucas Guimarães, do Itaú BBA. Oi, pessoal, boa tarde. Parabéns pelo resultado. Duas perguntas do meu lado. A primeira é o Acordo Gaúcho, as condições do Acordo Gaúcho podem ser estendidas para o saldo remanescente de passivo fiscal da CE? E a segunda pergunta é, nesse TRI a gente viu um balanço bem robusto, né, não só de posição de caixa, mas com bastante folga em alavancagem. Então, a pergunta é, caso vocês não adquiram nenhum ativo no futuro próximo e vocês continuem com essa posição robusta e desalavancados, qual seria a estrutura de capital ideal e qual seria a estratégia de vocês? No caso, vocês voltariam a distribuir dividendos acima do mínimo que vocês anunciaram no quarto trimestre ou vocês prefeririam manter uma posição de caixa um pouco mais robusta? Obrigado. Obrigado, Lucas. Bom, Lucas, sobre a alavancagem, a gente gosta de dar uma olhada, né, também nela, ajustando pelo efeito do ganho de capital, né? Então, se a gente ajusta por esse efeito, a gente estaria numa posição de 3,1, né? Acho que é uma posição interessante. A gente tem aí um prognóstico também para frente com as revisões tarifárias, né, de uma expansão desse EBITDA mais adiante.
de fato, a gente vai vir com o tempo aí uma posição que vai ficar cada vez mais confortável na medida que nós formos avançando. Isso é uma posição interessante para esse ambiente aí de juros altos, né, de muita volatilidade, uma posição bem interessante. Já com relação ao Acordo Gaúcho, né, esse foi um programa do governo do Rio Grande do Sul. Ele teve um deadline agora no final de abril, né? Nós fizemos esse movimento, um movimento muito interessante. Óbvio que se vier a ter alguma continuidade, ou vier a abrir, o governo vier por alguma razão abrir um novo prazo, um novo programa similar, nós temos interesse, sim, de avançar. Eu acho que foi um programa muito interessante, né, e tem um ganha-ganha geral aqui, da maneira que ele foi concebido, né? Então, ele está muito feliz com esse resultado, e se vier a ter alguma continuidade de alguma coisa parecida, a gente, sim, tende a avançar, né, dado que o que a gente fez foi um terço, né, da oportunidade que a gente tem, embora representou cerca de 2/3 de toda a movimentação desse acordo, desse programa lá no governo do Estado. Então, a gente tem apetite para mais, se vier a ter um novo prazo, um novo programa similar. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar por texto através do ícone Q&A ou clicar em levantar a mão para perguntas por áudio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra aos diretores para que façam as considerações finais da companhia. E para encerrar, gostaria de reforçar nosso compromisso com a geração contínua de valor para os nossos investidores, sustentada pela entrega consistente de resultados nos diferentes segmentos em que atuamos e por uma gestão financeira sólida e disciplinada. Aproveito também para lembrar que nosso time de relações com investidores permanece à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e apoiá-los após este call. Novamente agradeço o interesse da companhia por fazerem parte do nosso call de resultados. Tenham todos uma boa tarde. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.